Agora nós vamos acompanhar a agenda dos candidatos que disputam a Prefeitura de Teresina para esta segunda-feira. Começamos com o Everton Diego do PSOL, que hoje pela manhã participa de mobilização na Praça da Bandeira e à tarde tem reunião com a coordenação de campanha. Doutor Pessoa do PSD concede entrevistas hoje pela manhã e à tarde participa de debate em emissora de rádio. O candidato Quem do PTN concede entrevistas, depois à noite participa da divulgação do jingle oficial de campanha e tem reunião com apoiadores da campanha do PTN. O candidato Firmino Filho do PSDB hoje pela manhã faz arrastão pela Avenida Noé Mendes, no bairro Dirceu, e à tarde tem debate em emissora de rádio, concede entrevistas. À noite tem reunião no Parque Alvorada, no Memorare e no Residencial Jacinta Andrade. A candidata Lourdes Melo do PCO faz panfletagem no Tribunal de Justiça pela manhã e à tarde participa de apitácio na Avenida Frei Serafim. O candidato Amadeu Campos do PTB não informou a agenda e a candidata Luciane Santos do PSTU tem reunião com a coordenação de campanha, à noite tem reunião com apoiadores na sede do PSTU e ela começa amanhã desta segunda-feira conversando com a gente ao vivo aqui no Notícia da Manhã. Vamos lá, Livaldo, receber a candidata do PSTU. Bom dia, Luciane. Bom dia, Luciane. Notícia da Manhã hoje começa a série de entrevistas com os candidatos que disputam a Prefeitura de Teresina. E são 12 minutos de conversa para você que está acompanhando em casa, eleitor de Teresina, para analisar as propostas dos candidatos. A professora Luciane Santos é professora do município de Teresina há 5 anos, está afiliada ao PSTU há 3 anos e vem para a sua primeira experiência nas urnas. Então, eu queria saber da senhora qual é a sua disposição para enfrentar esta campanha e o que a senhora espera dessa primeira experiência nas urnas. Primeiramente, bom dia Nádia, bom dia Livaldo, a todos que estão nos assistindo. Antes de eu começar, de fato, sobre a nossa campanha, eu queria aqui expressar a nossa indignação sobre o que aconteceu, mais um caso bárbaro de violência contra a mulher. Piauí aí está liderando, né, os rankings de estupros coletivos que vem acontecendo. Esse já é o 4º caso e todos esses casos de violência contra as mulheres é fruto dessa sociedade machista em que a gente vive, é fruto de uma sociedade doentia, mas também é fruto de descaso dos governos que não aplicam os recursos públicos para a ampliação e implementação da Lei Maria da Penha. Eu costumo dizer que a Lei Maria da Penha é que nem a lei do SUS, né? É muito bonito, é muito interessante para a população, mas se não tiver investimento, se não tiver ampliação, não vai resolver o problema da violência, né? E aí queríamos externar aqui a nossa indignação e solidariedade à vítima, né? E lembrar que a maioria das mulheres que sofrem com esse tipo de violência são as mulheres que moram na periferia, que sofrem com a violência machista, mas também sofrem com a violência institucional. Quando o poder público as abandonam nas periferias, não ofertando, né, políticas públicas de combate à violência e também políticas para as mulheres. Como, por exemplo, aqui em Teresina, a gente tem um problema seríssimo de fechamento de vagas de creche, onde as mães não têm onde deixar os seus filhos, onde os filhos da classe trabalhadora perdem o direito à educação. E é algo que a gente precisa denunciar sempre. O PSTU é um partido de esquerda, né? E, como eu falava, é a sua primeira experiência nas urnas. Um partido pequeno, uma eleição difícil, como é que a senhora pretende enfrentar isso? Bem, é uma eleição, né, que vem numa conjuntura nacional de crise, né, política muito grande, crise econômica, e vem se refletindo aqui no município. A gente vê que é uma eleição disputada por partidos tradicionais, pela atual gestão que já está há mais de 20 anos aí no poder e que faz série de promessas, né, na época das eleições, que vai resolver o problema da cidade, mas que continua com os mesmos problemas, né? Então, nós estamos aqui nos colocando como uma alternativa, para além das denúncias que nós fazemos, nós colocamos as nossas propostas, nós dizemos para a população, para os trabalhadores
moradores de Teresina, para os moradores da periferia, que é possível, sim, governar para os trabalhadores, é possível, sim, destinar o orçamento público para as demandas da população, e está sendo uma disputa em que a nossa política, como uma política consequente para os trabalhadores, está pegando, sim. Professora, a senhora é oriunda da rede municipal de ensino, exatamente no segmento em que a prefeitura comemora bons resultados de desempenho do setor, inclusive com reconhecimento nacional fora do estado. O que a senhora defende para essa pasta, esse segmento fundamental à ação pública? Bem, eu sou professora da rede municipal e aí a atual gestão, né, vem se vangloriando aí pelo título de prefeito criança, que é algo que inclusive é contestado pelas mulheres na periferia. Tive em algumas reuniões na semana passada na casa de apoiadores em bairros da periferia, e quando a gente começava a falar sobre esse título criança, a mulherada ficava indignada com isso, porque o que é que a gente vê, né? Fechamento de vagas de creche do início do ano de 2014, início do ano de 2015, as mães precisavam preencher um cadastro para matricular os filhos e aí tinha que aguardar a autorização da Secretaria Municipal de Educação. Então, muitas crianças de 0 a 3 anos de idade ficaram fora da escola, são mais de 4.000 crianças fora da escola. Então, é contestado esse título aí de prefeito criança. E aí a gente vê, né, nos últimos tempos, uma série de propagandas da prefeitura dizendo que a cidade está maravilhosa, mas quando você vai nos bairros da periferia, a realidade é totalmente diferente. Então, quanto servidora pública, eu contesto a maioria das propagandas que estão aí. E sobre educação ainda, eu queria que a senhora respondesse 2 perguntas rapidinho. O professor Aldemar pergunta: se a senhora for eleita, os seus filhos vão estudar nas escolas públicas do município? E o que complementa? O que a senhora faria diferente do que tem da educação de hoje? Olha, o meu sonho eu sou mãe de eu tenho uma filha, né, de 16 anos, mas o meu sonho era nunca ter pago escola particular para ela. Era poder ter a coragem de colocar minha filha numa escola pública, porque eu acho que isso é um direito de todo trabalhador. Se a gente paga altos impostos desse jeito, não justifica a gente, no final do mês, tirar do nosso mísero salário uma mensalidade escolar. Então, quando você começa a gerir, quando você começa a destinar o orçamento público para o que é público de verdade, todos os políticos vão ter coragem de colocar os seus filhos na escola pública. Agora, é um desafio que eu faço para o prefeito Firmino Filho, já que ele disse que a educação vai tão bem, ele recebeu o título aí de prefeito criança, eu faço um desafio a ele colocar os filhos dele ou os netos deles na escola pública que ele gere aqui no município de Teresina. E aí, o que é que nós faríamos de diferente? Qual é a lógica do município, né? A gente tem um orçamento público em que nós não temos acesso a essas contas, inclusive o PSTU reivindica uma auditoria nas contas do município para a gente ver quantos % desse orçamento está sendo gasto com as políticas públicas. E aí o que é que nós faríamos de diferente com relação à educação? Nós destinaríamos o que de fato seria o percentual ideal para a educação pública. Pudesse climatizar as escolas, criar creches de tempo integral, dentro das escolas dar um mínimo de estrutura para as crianças, não comprar esses pacotes educacionais que estão aí, onde muitas vezes a gente precisa deixar de usar o livro didático, porque nós somos obrigados a usar uns pacotes educacionais altamente ultrapassados. Eu quero dizer aqui a questão do IAB, do Instituto Alfibeto, que nós temos que usar no 2º período, né, da educação infantil. Teresina já conta, professora, com o orçamento público, que a senhora tem feito bastante referência, com um segmento destinado à participação popular, até votado na Câmara Municipal. A senhora mudaria essa política? Pois é, a questão do orçamento público com a participação popular. O que é que a gente sabe? Que nessa participação popular, o que de fato fica mais evidente é a vontade dos vereadores, né? É a vontade de alguém que se intitula representantes do povo, mas que na hora lá das votações na Câmara vai fazer tudo
ao seu bel prazer, às suas demandas, aos seus interesses. Então, de fato, não há uma efetiva participação popular. E aí, o que é que nós defendemos? Governar a cidade de Teresina apoiado nos conselhos populares, onde a população possa, de fato, dizer no que é que vai ser investido os orçamentos públicos, porque o morador do Jacinto Andrade, o morador da Santa Maria da Codipe, os moradores do Vale do Gavião, é que sabem dizer no que é que precisa ser investido. A senhora já falou sobre educação e um outro tema que é muito importante, que sempre é muito reivindicado pela população, é a questão da saúde, do atendimento médico. Então, eu queria saber quais são as propostas do PSTU, encabeçadas pela senhora, que tem a cabeça de chave na chapa, né, majoritária do partido, para a área de saúde. Bem, com relação à saúde, né? E aí eu preciso falar o que a atual gestão diz, né? Ele se vangloria que destina 30% do orçamento público para a saúde, mas só diz saúde. Não fala saúde pública, porque se esse percentual, se esse montante tivesse sido investido exclusivamente na saúde pública, a gente não teria esse caos que existe aí. Olha só como foi que pensaram agora a questão das filas, né? Para não ficar feio para a gestão, as pessoas ficarem naquelas filas enormes nas unidades de saúde, nos postos de saúde dos bairros, eles criaram agora uma fila eletrônica, né? Onde você, além de precisar acordar 3 horas da manhã para adentrar o posto de saúde às 7 horas, você coloca o seu nome lá numa ficha eletrônica, ou numa ficha, numa lista, né, eletrônica, onde você fica esperando por meses por uma consulta. Todo dia você vai lá e pergunta, e aí, conseguiu? E o trabalhador lá administrativo diz que não, que ainda não deu certo, que é para esperar. Então, qual é a nossa proposta com relação à saúde? É destinar esses 30% que a prefeitura diz que destina para a saúde, destinar exclusivamente para a saúde pública. Nós precisamos criar mais hospitais de média complexidade na Santa Maria da Codipe. Nós temos uma população de quase 200 mil habitantes lá. Nós precisamos criar um hospital municipal onde atenda de fato as demandas da população. Nós não temos no município um hospital referência de oncologia. E no pronto atendimento, a urgência, que é um caso mais visível para a população? Sim, nós precisamos criar um hospital também do porte do HUT e que seja investido também esse recurso lá no hospital de urgência. Ok, a senhora tem 1 minuto agora, candidata Luciane Santos, do PSTU, para se dirigir aos eleitores de Teresina nessas considerações finais do nosso tempo. Tá, queria aqui lembrar também que hoje é o dia da visibilidade lésbica e bissexual. É uma luta muito importante de um dos setores também mais oprimidos da sociedade, que sofrem com a exploração capitalista e sofrem com a violência, né? E queria aqui falar com vocês, eleitores, pedir que se somem à nossa campanha, que se somem à nossa luta. Nós somos um partido diferente dos outros que estão aí. A nossa candidatura também é bem diferente. Nós não recebemos financiamento de nenhum grupo empresarial. O único financiamento que nós recebemos é a doação voluntária dos trabalhadores. Então, convidamos a todos vocês, mulheres, trabalhadores, negros e negros, LGBTs, a se somarem à nossa luta e a construir uma cidade para os trabalhadores. Ok, nós conversamos nessa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Teresina, começando hoje com a candidata Luciane Santos, PSTU, a quem agradecemos. Muito obrigada, um bom dia. Obrigada, bom dia. Elivaldo, vamos rapidinho para a última de hoje. Mas nas raridades das eleições municipais, uma vem de Socorro do Piauí, município lá no sul do estado. 2 candidatos disputam o poder no município, 2 irmãos. José Antônio, do PTB, vai para tentará o 4º mandato, e Zitinho, ou José Carlos Filho, do PMDB. Os 2 deram uma trégua na relação familiar. Quem está comemorando mesmo é a dona Maria Madalena, mãe dos candidatos, que já está com o vestido da posse. É claro, essa vai ser mãe de prefeito. Essa não tem escapatória para ela. Obrigada, Elivaldo, que volta daqui a pouco, ao meio-dia, no Jornal do Piauí, com mais informações das eleições, da política e também avaliando essa manhã lá em Brasília.